Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um dia feliz com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro, a lição 6, ela tem como título Derrame sua indignação. A lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 58, capítulo 69, capítulo 83, capítulo 94 e capítulo 137. O que nós vemos aqui nesses salmos, em que os escritores, os salmistas, eles mostram e nos transmite sentimentos assim de indignação, né, pelos maus tratos provocados somente pelos seus inimigos, né, pelos inimigos do povo de Israel. E esses salmos assim, eles são conhecidos assim como salmos de orações de maldições, né? Às vezes o nome assim pode ser muito forte, mas são indignação que esses salmistas demonstram, né, contra as pessoas injustas, né, que fazem o mal, né, para todas as outras pessoas, né, e eles solicitam, né, um julgamento de Deus urgente, né, contra esses inimigos, né, do povo de Israel. Que Deus faça uma intervenção, né, contra esses opressores do mal. Mas aqui os salmistas, eles estão assim somente apontando, né, aquilo que está certo e aquilo que está errado. Eles não estão julgando ninguém, né? Eles estão mostrando a sua insatisfação, né? Eles estão mostrando a sua indignação pelos sofrimentos provocados por inimigos de Deus. E que Deus possa lutar contra essa injustiça, né? E isso causa assim, uma angústia no ser humano, que ele passa assim realmente a externar, né, seu sentimento interior da sua insatisfação, né? Eles começam a fazer essa indignação, que é o caso dos salmistas, né? E pede realmente que Deus atue, né, como um ser humano normal, como todas as pessoas também podem fazer isso, né? E que Deus que faça a vingança. O que nós não podemos ser é os vingadores, né? Porque na realidade quem vai julgar e vai vingar é Deus, né? E Ele é o juiz do universo. Só Ele pode julgar com justiça, né, e graça, né? E esses salmos assim nos mostram que é normal, né, todo ser humano, ele, em certo momento da sua vida, eles sentirem raivas, né, sentirem ira às vezes, pela opressão de inimigos, pelas injustiças que fazem contra ela, né, diante de pessoas más, injustas, né. Mas nós temos que acreditar que esse Deus que criou o universo, Ele fará justiça no fim dos tempos, e somente cabe a Ele fazer isso. E somente Ele pode julgar com retidão, e nós devemos orar pelos nossos inimigos, mesmo diante dessas aflições, né? E aqui, para vocês verem, né, que realmente os salmistas eram pessoas normais como nós. Vejam o que diz Davi no Salmo 58, versículo 6, que ele estava indignado com algumas ações inimigas. Olha o que ele pede para Deus: ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos, né? Está lá no Salmo 58, versículo 6. E isso, nós estamos falando Rei Davi falando isso, né? Já no Salmo 69, versículo 24,
ele diz lá, está falando para Deus, né? Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance, né? Ou seja, Davi pedindo realmente atuação divina, né? E alguns salmos, né, eles suplicam realmente a Deus que se vingue, né, desses indivíduos más, nações realmente pagãs que prejudicavam as outras pessoas e que nos dias de hoje também continuam a prejudicar, né? Tanto realmente os salmistas na época, o seu povo, como hoje, né? E esses salmos podem, assim, às vezes soar desconcertantes, né, devido assim, a linguagem dura, né, escrita realmente pelos salmistas, mas é uma realidade, porque é uma indignação normal, um sentimento normal do ser humano, mas Deus pede que nós possamos amar os nossos inimigos, que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, né? E o rei Davi, impressionado assim pelas injustiças, né, e pela impunidade desses perversos, ele não, mesmo ele sendo uma pessoa consagrada, ele não ocultou a sua ira contra essas pessoas más, povos que faziam mal, e derramava a sua indignação pela perversidade daqueles povos. E a parcialidade das autoridades jurídicas da época, e também Davi reclamava, né? Porque eles julgavam pessoas assim, erroneamente, né? E Davi era um grande rei, um guerreiro, e ele tinha uma sede de justiça, né? Mas ele só estava apontando o que estava realmente errado naquele momento, naquela sociedade, assim como ocorre no dia de hoje. E ele estava falando isso para todos verem que ele aparece ali no Salmo 58 que eu mencionei. E nunca se fez justiça com suas próprias mãos, ele nunca fez isso, né? Ele só apontou, né? E ele também reclama, o Davi, da prosperidade e tranquilidade, né, dos ímpios, né? Que despertava assim no sentimento dele, Davi, que se fosse feita justiça divina e que pela vingança de Deus fosse reparado contra o mal essas pessoas que eram injustas, né? E seu sentimento, porém, não lhe era peculiar, nem tampouco eram exclusivas em seu tempo, né? Porque realmente é uma atitude de um ser humano normal. E o clamor e o derrame de indignação já havia vindo muito antes de Davi, né? Esse clamor, essa indignação. Isto veio desde lá de Abel, quando ele foi morto por Caim, quando as Sagradas Escrituras diz o seguinte, ó: a voz do sangue dos filhos de Deus clama na terra. Ou seja, Gênesis lá 4:10, ou seja, a população, as pessoas estão indignadas de ter ocorrido isso. O mesmo símbolo é apresentado também na visão do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, quando ele abre, na sua visão, né, ele faz a abertura do 5º selo, e olha o que ele diz, olha o que João diz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículo 10. Aqui João tendo a visão dos acontecimentos futuros, e ele, João, reclamando para Deus: mas não vai agir? Até quando vai acontecer isto, né? Ou seja, uma indignação normal do ser humano. E a Bíblia apresenta uma impiedade adquirida, né, em pessoas desde a concepção, né? Que fala em Salmos 58:3, tem pessoas que já nasceram com essa índole má, corrompida, né, pela genética dos pais. Muitos estudiosos classificam-se a índole como um conjunto de peculiaridades
e de características, né, inerentes a pessoas, né, desde o seu nascimento. Ou seja, são as heranças biológicas, né, tendências transmitidas de pais para filhos. E agora essas pessoas crescem, né, tem que mudar esta índole para o mal que eles têm, né, e sendo transformadas, né, pelo poder de Deus com um novo caráter, através de uma educação, do ambiente espiritual, aprendendo a palavra de Deus, é que vai mudando essas pessoas. Né? Se essas pessoas não mudam e só fazem o mal para todo ser humano, nós como cristãos podemos sim se indignar, e como ocorreu com Davi. O apóstolo João e muitos outros mencionaram, e é claro que nós não devemos querer ser agentes, né, desta vingança, que isso só cabe a Deus para Ele julgar e punir esses malfeitores. E a justiça de Deus, ela é plena de misericórdia, e enquanto há alguma chance de arrependimento, enquanto as pessoas têm essa oportunidade, né, e Deus dá essa oportunidade. E Ele, por amor, dá isto, né? Ele usa a sua justiça como um instrumento de salvação, para que todos busquem o seu nome, que fala lá no Salmo 83:16, para que eles reconheçam que somente Ele, Deus, né, que fala no Salmo 83:18, Ele é o Salvador, e é Ele que pode fazer a vingança. E na experiência que nós observamos de Elias lá no Monte Carmelo, podemos vislumbrar um tipo assim desse desfecho, né, desse conflito final, denominado de Apocalipse, lá de Armagedon, que fala no Apocalipse 16:16, quando a intervenção divina ocorreu devido a seu clamor de orações das pessoas, e Deus deu respostas, né, para seus servos, e que no final também acontecerá a mesma coisa, que o que nós temos que fazer é orar para essas pessoas más, para que elas se modifiquem as suas posições, porque no final todo mundo terá que reconhecer que só o Senhor é Deus. E a indignação de Davi, por ver assim as injustiças, né, a opressão dos menos favorecidos, foi grande, né? E isso nos mostra que ele, como rei do povo de Israel, considerava realmente a existência do certo e do errado. E ele fez isso assim com bom senso, né, com lucidez, como muitas outras pessoas, né, de vendo que realmente o mal estava cometendo injustiças, né? E ele realmente se importava, até certo ponto exagerado, com o mal que é feito para si, e principalmente para os outros, né, que deixava Davi incomodado com essa situação. E aí aqui nós vemos algo importante na conduta do rei Davi. Ele mostrou sua indignação, seu descontento com a injustiça, mas ele nunca sugeriu ele ser o agente vingador. Jamais ele fez isso. Que no seu entendimento só cabe realmente a Deus, né? Em vez disso, deixou a retribuição, né, tudo nas mãos do Senhor. E assim todos os salmistas evocavam as maldições da aliança divina, que fala lá em Deuteronômio capítulo 27, versículos de 9 a 16, implorando para que Deus agisse conforme as suas promessas. No Salmo 137, do versículos de 1 a 4, o salmista menciona que o povo de Israel, que estava sendo exilado na Babilônia, se assentavam-se às margens do rio e choravam lembrando Sião, que está lá no verso 1. Aqui mostra, né, que eles sentiam saudades da sua terra natal, principalmente pelos maus tratos, né, por parte, né, dos babilônicos, né, e as injustiças que eles cometiam, eles clamavam a Deus ali, né, na beira dos rios, né.
E ali são indícios, né, das proclamações proféticas de que haverá um juízo divino que viria, né? E este salmo não está apenas como orações, e sim uma profecia, né? Era o anúncio do juízo que viria sobre a Babilônia pelas injustiças cometidas, né? As devastações que os babilônicos, né, provocaram para outras nações injustamente se voltaria contra eles mesmos, pelo grande juiz do universo que é Deus. O Salmo nos mostra que o mal não ficará impune para sempre. Haverá a intervenção do Criador, que derramará a sua indignação no momento correto, no momento certo, porque ele tem o seu tempo para fazer isso. O exílio tornou-se uma realidade ao povo de Israel, onde grande parte do povo foi deportada de Jerusalém para a Babilônia, que fala lá em Jeremias 29:1. E isso foi uma realidade, foi uma espécie de juízo para aquele povo, mostrando que no final haverá um juízo maior, né, para todos nós. E o profeta Jeremias, por ordem de Deus, lhe envia essa carta, né, quando o povo de Israel estava lá na Babilônia. Era uma carta de amor, mesmo sob o jugo dos babilônicos, o Senhor estaria com ele, seu povo, se tão somente o quê? Eles orassem ao Senhor pela paz. Viu a importância das orações? Mesmo nas dificuldades, mesmo nas injustiças, nós temos que orar por esses inimigos. A retribuição divina, ela é medida com justiça e graça. Os filhos de Deus são chamados a orar por aqueles que maltratam. Até mesmo nós devemos desejar a conversão dos nossos inimigos, que fala lá no Salmo 83:18, assim como em Jeremias capítulo 29, versículo 7. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque no momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa de entendimento, de manusear corretamente essas escrituras. Principalmente quando você tem muitos inimigos, né? Você passa realmente a ter indignação pelo mal, para você não concordar, porque afinal nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui, e nós não concordamos com muitas coisas que estão erradas aqui. Mas nós temos que fazer orações, ter equilíbrio e deixar que o grande Deus, ele seja o vingador. E ele fará isto no grande juízo final. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá injustiças, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.